Boa tarde a todos, graça e paz, Pai do Senhor. Estamos aqui com a bondade de Deus, iniciando mais um projeto que até ontem era sonho e hoje se torna realidade. É o famoso ditado que muitos vão dizer, que do papel para a realidade, né? E eu jamais poderia iniciar uma jornada, uma trajetória sem lembrar quem segurou minha mão. Então, está comigo hoje, não só hoje, mas como, né, nos últimos dias aí que eu tenho caminhado, meu pastor Paulo Sérgio, nosso pastor anfitrião, pastor de honra, pastor Pedro de Alcântara, que são meus líderes, né? E hoje nós vamos dialogar. E eu falei ao pastor Sérgio que nesse podcast eu queria trazer o pastor Pedro pela história, né, dele ministerial, não só na nossa igreja, mas também como pastor em Volta Redonda. É um pastor que viu várias igrejas sendo fundadas, conheceu pessoas de grandes nomes, então eu aprendi com a Bíblia que nós temos que dar honra a quem merece honra. Então, quero também já externar aqui minha gratidão aos senhores por acreditar em mim, em meu ministério, em minha vida, em minha pessoa. E antes de estender ao pastor Pedro, gostaríamos também de ouvir, né, nosso pastor presidente, pastor Paulo Sérgio, coordenador hoje Sul-Oeste Fluminense da nossa SEADER, e meu mestre. Pastor, palavra toda sua. Boa tarde, Maxwell, a paz do Senhor, a todos quantos vão ser alcançados por esse podcast, esse projeto que se inicia hoje, e eu me sinto muito honrado em fazer parte dessa primeira edição. E mais honrado ainda, porque eu tenho ao meu lado meu pastor, meu amigo de todas as horas, meu pai, uma grande história ministerial, como você disse, ao longo dos anos em Volta Redonda e fora de Volta Redonda também, né? Por esse Brasil afora. E eu me sinto muito honrado em estar participando com ele desse primeiro podcast. Quero te agradecer o convite e que Deus continue te abençoando e que seja um sucesso a partir de hoje. Glória a Deus. Não só em Volta Redonda, mas também fora de Volta Redonda. Pastor Pedro também, que pastoreou em Campos, né? Como coordenador, como ele sempre diz, né? Um dia ele foi o seu coordenador, hoje o senhor é o coordenador dele. Ele foi o seu pastor presidente, hoje o senhor é o pastor presidente dele. Então o pastor Pedro tem uma história, tem um legado que eu muito admiro e não teria outra pessoa a estar aqui, né, a essa primeira edição do nosso podcast aí, senão o nosso querido pastor Pedro. Pastor Pedro, muito obrigado por ter aceitado. O senhor é um exemplo para mim, como jovem na trajetória do ministério. Total gratidão a todos os ensinamentos que o Senhor tem passado. Pouco tempo convivido com o Senhor, né? Nas nossas trajetórias de convenção a gente vê e observa o respeito que as pessoas têm à pessoa do Senhor. Então, eu quero agradecer o Senhor ter aceito o convite e já estendo a palavra ao Senhor para que possa estar, né, dando a sua palavra, a sua saudação, se quiser dar um versículo bíblico, até porque o senhor é mestre, eu sou aluno, o senhor tem toda a oportunidade. Evangelista Maxwell, pastor Paulo Sérgio e a todos quanto haverão de ouvir esse podcast, eu quero os cumprimentar com uma boa tarde na paz do Senhor. Amados, realmente o meu ministério eu iniciei em 1958, em Fortaleza. Estudava num seminário de padre, mas
eu aceitei Jesus e fui expulso. E com 6 meses que eu havia aceitado Jesus, já estava na obra do Senhor. O Senhor já havia me batizado com o Espírito Santo e eu já estava na obra. Mas devido a problemas familiares, mesmo porque eu tinha... a minha família toda era adepta de Padre Cício e o desejo era que se tornasse padre, mas eu encontrei Jesus e aprendi a amar Jesus. Aí não tive outra alternativa, meus pais não toleraram e pediram para mim escolher ou Jesus ou eles. E eu realmente fiquei num dilema, que amava muito meu pai e minha mãe. Haja visto, pai e mãe é a coisa mais sublime e amável que podemos ter na nossa vida. Mas eu coloquei Jesus como prioridade. E um dia eu, querendo saber o que ia fazer da minha vida a partir daquele momento, havia aprendido a amar Jesus e não queria também desprezar meu pai e minha mãe. Mas eu perguntei a uma irmã que saía com a gente para as vigílias, para orações na tarde, naquelas avenidas lá, naqueles recantos beira-mar, a gente ia, e eu falei com ela que eu estava vivendo um dilema. Uma irmã de idade, ela falou, mas qual o problema? Aí eu falei, eu aprendi a amar Jesus e amo muito meu pai e a minha mãe, e eles me colocaram uma posição que eu estou num dilema. Ela falou, qual que é? Eu falei, eles falaram que ou eu desço Jesus, ou então vou ter que sair de casa. E ela disse, eu nem vou dizer que você deixa Jesus e nem que saia de casa, mas você lê o Salmo 27 e o versículo 10. E eu fui embora. Ela nem Bíblia carrega, ela não sabia nem ler, a velhinha. Mas aí eu cheguei em casa, fui ler, aí estava escrito assim, quando meu pai e a minha mãe me desamparar, o Senhor me acolherá. Aí eu fui, tomei a decisão, 1959, vim para Volta Redonda. Chegando aqui, fui congregar na Assembleia de Deus Madureira, na época pastoreada pelo pastor José Marques, um português, e que não levou muito tempo, veio a ser substituído pelo pastor Nicodemos José Loureiro, pastor esse que aprendi muito com ele e tenho saudade de tudo aquilo que passei naquele tempo. E tive também um apoio muito grande no jovem, pois os meus primeiros contatos foi pastor José Ribeiro Suete, pastor José Diniz Neve e pastor Geraldo Simão, que vieram a ser depois os vice-presidentes do pastor Nicodemos José Loureiro. E que também nós entramos na escala de obreiros em Volta Redonda no mesmo dia. Eu, pastor Zé Suete, pastor Zé Diniz e pastor Geraldo Simão. E eu louvo a Deus por isso. E estive ali até 1967. Fizemos o que realmente a obra o Senhor requer de nós. Eu dirigia uma congregação lá no Amparo e trabalhava na CSN, fazia os 3 turnos, era 8 horas. O pastor Sérgio tinha 1 ano e meio de idade. Eu chegava em casa 8 horas da manhã, pegava ele e a minha esposa, ela já tinha preparado a marmita, a mamadeira dele, colocava numa cadeirinha de bicicleta na frente e eu ia para o Amparo, dirigir a escola dominical lá na Fazenda Santa Teresa. E tinha carro? Carro ou de bicicleta? De bicicleta. Não tinha estrada, não tinha luz, não tinha nada. Aí voltava, dirigia a escola, voltava para Santa Rita, chegava lá em Santa Rita e dirigia
nova escola dominical, fazia ar livre, fazia um culto à noite lá hoje, onde é um grande templo da Assembleia de Deus Madureira, era uma casinha, uma meia água que nós reunia lá. E logo depois que terminava o culto, eu vinha embora, deixava eles ali na minha residência e já ia direto para a companhia de novo. Mas acontece por alguns acontecimentos, alguma coisa, quando foi dia 31 de dezembro de 1966, eu saí da Assembleia de Deus Madureira, não só eu, mas uma multidão. E fundamos a Assembleia de Deus do Retiro, ali na minha residência, na rua Arthur Luiz Correia, número 103, na Valdac. E contamos ali com a presença do pastor presidente da nossa convenção, a SEAD, pastor presidente da Assembleia de Deus de Itapiruna, pastor José Antônio de Carvalho. A participação também do pastor Luiz Cesário da Silva, um dos vice-presidentes da nossa convenção, e também um capitão do Exército, que era pastor da Assembleia de Deus em Petrópolis, e também a presença do pastor Luiz Albertassi Sobrinho, que havia sido convidado, veio do Espírito Santo para esta reunião, e ali nós fundamos naquele dia a Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Retiro, que hoje é a Catedral do Retiro. Então ali nós ficamos. Compramos ali o terreno, ali onde é hoje a catedral ali. Na Rua dos Açores. Rua dos Açores, ali era um brejo, era um tabual. Eu comprei por 300 mil cruzeiros. Eita, não sei nem quanto que é isso. 300 mil cruzeiros para pagar em 10 vezes. Comprei do pastor Eli Silva, que era um pastor que tinha uma igrejinha ali na Rua da Feira. Era muito amigo também do pastor, ele veio do Espírito Santo. Pastor Eli Silva vendeu para me pagar de 10 vezes. Eu pagava 30 mil cruzeiros por mês. E ali nós aterramos aquele brejo e fizemos um grande barracão lá, e com muita gente já. E Deus abençoou, que o trabalho só crescia, e construímos aquele templo, não do jeito que está hoje, mas construímos um templo com torre, com tudo direitinho, do jeito que a gente gostaria que fosse. Mas ficamos isso até 1972, quando o nosso pastor quis renunciar à presidência, não queria mais ficar. Nós convidamos o pastor Luiz Albertassi Sobrinho para assumir a presidência. Ele veio do Espírito Santo. Já tinha assumido essa igrejinha do pastor Eli Silva, que era a Igreja Assembleia de Deus Pentecostal. Ele foi e assumiu, porque a Assembleia de Deus da Catedral do Retiro foi fundada no dia 1º de janeiro de 1967, na minha casa, conforme eu já dei o endereço, e eu registrei no cartório, recebi o documento de inscrição dia 17 de abril de 1967. E batalhamos. E não parou por aí. Eu fiquei na Assembleia de Deus ali até dia 31 de dezembro de 1991. Quando foi no dia 31 de dezembro de 1991, então, por algumas questões que eu não concordava e achava que não estava muito correto, mesmo envolvendo o nosso saudoso e ilustre pastor Luiz Albertassi Sobrinho, que havia passado a presidência da igreja para o pastor Jorge Albertassi, seu genro, e ele um dia estava com problema de enfermidade, mas de repente ele melhorou. E o pastor Geraldo, filho dele, me chamou e disse: Pastor Pedro, o pai está querendo retornar
a direção da igreja. E tinha sido eu a ponte para colocar o pastor Jorge, pelo fato do pastor Luiz querer que fizesse uma sequência da família, e eu fiz isso, atendi. E eu fui falar com o pastor Jorge, e ele até ficou quieto, mas a sua digníssima esposa missionária, que eu tenho um carinho todo especial, tanto por ele como por ela, disse que não aceitava mais, não podia devolver mais, que já estava tudo, e que o pastor Luiz não teria mais condições de dirigir. Mas ele tinha. E eu, então, falei que aquela decisão podia causar uma ruptura na família, que era a família mais unida e para mim e abençoada de Volta Redonda. Sim. Era a família Albertassi. Sim. E realmente houve a ruptura, e eu fiquei meio sem jeito, e discordei do pastor Jorge por alguma coisa, e ele então me aconselhou que eu fundasse outra igreja. Claro que não era o que eu queria, continuar fundando igreja, eu queria continuar. Sim. Mas ele falou, não sei, eu tenho o meu apoio. Eu falei, mas a nossa convenção não permite que haja duas Assembleias de Deus. Naquela época não podia, na mesma cidade. Ele falou, não, mas não tem problema não, eles nem precisam saber. Eu falei, não, mas eu tenho que dar ciência a eles que estou fundando. Aí, dia 1º de janeiro de 1992, aí eu fundei a Assembleia de Deus Missões, que hoje é Assembleia de Deus Missões Visão de Águia. E aí começamos esta batalha junto, fomos para a convenção junto, eu, pastor Jorge, outros, pastor Luiz, e fomos lá e acertou tudo, ficou as duas igrejas. Só tem que eu fundei em Barra do Piraí, fiz questão de falar que por atender o estatuto da convenção, eu fundei em Barra do Piraí. Mas aí o pastor, não, mas pode ficar em Volta Redonda, não tem problema. Aí eu fui, comprei aquele terreno que hoje é a nossa igreja sede, por 15 milhões de cruzeiro. Não sei nem quanto que é. E ainda foi no dinheiro ainda. Ali eu também brejo, porque era açude. Ainda era açude ainda. Aí comprei e construímos aquele templo e estamos ali até hoje. Claro, é evidente que tem muita mais coisa que aconteceu, que quando eu, ainda na Rua dos Açores, na Catedral do Retiro, 7 de setembro de 1968, eu havia construído um barracão lá no final da Vila Brasília, onde hoje tem um templo da Catedral do Retiro, mas ali não tinha luz, não tinha água, não tinha nada, era só uns biônicos para o futuro ser uma casa popular. E ali eu, para chamar a atenção do povo naquela escuridão, comprei 2 baterias grandes, coloquei lá e pus som e luz lá, e a igreja enchia, o pessoal ia lá porque atraído pelo som e pela luz. Então muitas almas aceitaram Jesus. Então essa é a minha trajetória, e também fico feliz porque se a minha senha fosse chamada hoje pelo Senhor, eu já me dava por satisfeito por tudo que o Senhor fez na minha vida, e só tinha que agradecer a Ele. Também fui presidente da Associação Evangélica de Volta Redonda durante 10 anos, e tive a honra também de participar e de entrar com um processo que estava aí pedindo a primeira festividade da 88 FM na Ilha São João. A vice-prefeita era oposição
ao prefeito e descobriu uma brecha lá que no dia já estava tudo certo. Edson Bertal já tinha acertado tudo, as caravanas não pode haver lá, porque lá só pode ser usado e o pedido só pode ser aceito por um líder dos evangélicos. Aí o pastor, que era presidente da Ordem dos Pastores de Volta Redonda, ligou para mim e falou: pastor Pedro, só o senhor pode resolver isso, que o senhor é presidente da Associação Evangélica de Volta Redonda. Aí me deu as coordenadas, Baltazar mandou a secretária dele ligar para mim, a documentação que eu tinha que fazer, eu levei a documentação lá no fórum e o juiz liberou para que acontecesse a festividade, e que foi uma benção, foi a primeira. Eu só fiquei assim meio pensativo que o Nelson Ned foi o pregador e a 88 teve que pagar 10 mil reais para o Nelson Ned, para ele deu o testemunho lá, que estava perdendo a família, estava a saúde acabando, e ele aceitou Jesus e voltou tudo à normalidade. Aí eu pensei comigo, ele é que tinha que dar 10 mil reais para a rádio. E aí, mas tinha muita gente. Na hora que terminou a pregação dele, Eliseu Brizola mandou eu fazer o apelo. Eu fiz o apelo do primeiro festival, primeiro aniversário da 88. Aí 13 almas foi lá na frente, aceitou Jesus, e isso para mim é uma honra. Gratificante. E o Edson Bertas também sempre nos ajudou, mesmo na igreja, sempre dando um espaço na rádio. E eu agora mesmo eu tive numa igreja lá, aí me apresentaram lá, aqui é o pastor Pedro. Não conheço, mas pela 88, quando ele tinha programa lá, eu conheço pela 88. Então isso é uma situação honrosa também. E para finalizar, a nossa convenção geral, a CGADB, tem 120 mil pastores. O meu número lá é 5.882, número de ordem. Pioneiro. Isso significa que mais de 114 mil pastores já foram consagrados depois de mim. E na nossa convenção SEAD tem mais de 8.500 pastores. A minha inscrição, número de ordem lá, é 765. Então, para mim, isso é uma honra e eu fico agradecido por tudo que o Senhor Deus me deu. Eu quando adolescente, até jovem, e a gente faz alguns projetos da vida futura. Apesar que alguém diz que a gente, o amanhã, nem o amanhã pertence a nós, como nós vamos fazer o projeto do futuro, até de família. Mas se a gente disser que não faz projeto e que não programa, a gente às vezes pode passar por hipócrita. Quem diria que eu ia casar? Porque a gente tem que projetar. Então, tudo que eu projetei na minha vida, o Senhor me deu o triplo ou mais. Então, eu só tenho que agradecer a família que eu tenho e tudo. E também, para terminar, a minha felicidade também é que hoje a Catedral do Retiro é pastoreada e presidida, esse grande ministério, por pastor Pedro Gonçalves da Luz, que foi meu auxiliar por muito tempo e um bom auxiliar. Não só ele, mas a parte da diretoria dele, pastor Daniel e outros mais, pastor Valdeir, todos eles foram meus auxiliares, e hoje ele é o presidente desse ministério tão grande, e eu só tenho que agradecer a Deus pela vida dele e pelo ministério dele, e também por toda a família Albertassi, pois nós éramos unidos, eu era com duas famílias unidas, desde que chegamos a se conhecer em Volta Redonda. Muito obrigado. O pastor Pedro da Luz, né, foi meu pastor durante 12 anos. Aprendi muito. Eu até brinquei e falei,
O pastor Sérgio falou, vamos levar a Bíblia. Eu falei, o pastor Pedro, ele deu aula para quem me deu aula. Então, é meio difícil, né? Tem que andar, né? tem que andar bem preparado. Mas, assim, diante de uma história toda, né? De um ministério, não tem, assim, o que dizer. Vejo várias pessoas voando, como itinerantes, como pessoas querendo fundar ministérios, mas o que fica não é o nome do ministério, é o legado. Quem veio por trás dele? Então, quando eu falo pastor Pedro de Alcântara, é assim, não é só da pessoa, é do legado. Quando nós falamos de SEAD e CGADB, hoje o nome da CGADB é pastor José Wellington. Hoje o presidente geral é o filho, né? Mas todos nós sabemos que o nome da CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus, é o pastor José Wellington. E vendo, né, o senhor falando da sua matrícula, não está muito longe da dele. Então, assim, enquanto nós temos pessoas que é reconhecida no mundo inteiro, nós temos pessoas que às vezes não conheceram o mundo, mas caminharam com pessoas que construíram legado, né? Então, quando se fala de Volta Redonda, Catedral das Assembleias de Deus de Madureira, é impossível não citar o nome de pastor Nicodemos. É impossível. Então, ver o senhor falar que caminhou lado a lado com ele, assim, é mais do que gratificante, né, para mim, que hoje faço parte do ministério, e para as pessoas que vão ver e vão ouvir, porque muitas pessoas não sabem. Eu uso muito a expressão de que beber a água depois que o poço é cavado é fácil, mas ninguém vê o sacrifício de cavar o poço. Né? Enquanto muitos estão brigando para ver de quem é o poço, tem alguém cavando. Então, se hoje existe a Catedral das Assembleias de Deus de Madureira, alguém cavou o poço. A Catedral do Retiro, alguém cavou o poço. E a Assembleia de Deus Missões Visão de Águia, alguém cavou o poço. E em todos esses 3 ministérios que nós citamos aqui, e todos eles o senhor participou. Então, assim, é gratificante, não só nos ministérios como na SEAD, né? Eu falo na SEAD e falo na CGADB, que são as 2 convenções, né, que nós participamos. E pastor Sérgio, como hoje, pastor, presidente e filho, eu acho que fica meio que de, assim, né? É meu pai, eu sou o presidente, como é que eu faço? Eu dirijo e faz isso, se fez isso, não fez isso. Eu acho que fica assim, é um conselheiro que eu não posso dar aquele puxão de orelha, porque ele que me disciplinou, ele que me guiou. Eu não sei como é que eu me comportaria, se é tão simples assim, né, pastor Sérgio? Mas não sei como é que é pro senhor lidar com essa situação de ter o pastor que foi seu presidente e é seu pai. E é um dos nossos dirigentes de congregação. Como é que é pro senhor lidar assim, com essa situação, tendo o pastor Pedro como o pastor que é hoje pra gente? Então, é bem complicado, eu vou te falar. Tudo que eu sou, que eu aprendi, foi com ele, eu devo a ele. E na própria convenção, e hoje, pela bondade de Deus, eu sou o coordenador, ele foi coordenador várias vezes. Então, é inegável, inevitável a gente fazer a comparação. E eu olho para ele sentado, eu fico constrangido, me constrange, né? Nos constrange. É uma situação, hoje ele dirige uma congregação, era uma congregação que eu tinha problemas com ela, e ele sabia que eu tinha problemas, ele já jubilado,
e eu perguntei a ele se ele queria me ajudar a assumir, né? Olha que situação difícil, ele sendo presidente de honra, o fundador do ministério e dirigir uma congregação, mas o amor dele pela obra, o amor dele pelas almas, pelo ministério, pelo chamado que ele tem, ele foi. E às vezes eu vou dar algumas instruções para os obreiros das congregações, e a minha fala é essa: isso não se aplica à congregação do bairro Belo Horizonte, onde está o pastor Pedro. Esquece, lá é exceção, lá é o que ele fizer, lá tem um cheque em branco, está assinado em branco, e o que se aplica às outras não se aplica à congregação do Belo Horizonte. Eu digo, para mim, ele ainda é o presidente do campo. Eu ainda tenho muito que aprender com ele. E sempre procuro buscar conselhos, conversar, porque a história que ele tem é muito grande. As experiências, tudo que ele já passou, eu não enfrentei ainda nem um terço do que ele já enfrentou no dia a dia, porque lidar com o ser humano não é fácil, é complicado. E quando se fala de obreiros, ainda se complica mais ainda. Nós vivemos numa época, a época da informação, e se recebe informação de todos os lados pelas redes sociais, e várias correntes teológicas, vários ensinamentos, e acaba causando um certo tumulto até dentro da igreja, porque as pessoas começam a ouvir e começam até, às vezes, a questionar aquilo que eles aprenderam. Então, hoje não está fácil pastorear. Está muito difícil pastorear. Mas, quando você tem do seu lado um líder com a experiência que ele tem, com a história que ele tem, facilita um pouco, porque você vai buscar, né, conselhos e bons conselhos. E isso tem me ajudado bastante. Mas que eu fico constrangido, olho de lado assim e não é fácil, não. Me diga eu pregar perto dele. Se não tiver esboço, nem prego. Não dá. Falando do ministério... E um grande ensinador, né? Nossa, um grande, aonde eu passo, em Volta Redonda, eu encontro obreiros e muitos que são pastores em outros ministérios que já foram fundados, que saíram do nosso, e eles dizem: pastor Pedro de Alcântara é um grande formador de obreiros. Então, é uma responsabilidade. Foi professor do meu professor de seminário, né? Deu aula para o meu professor depois de 4 anos. Então, assim, e foi pastor do que foi meu pastor e foi pastor do meu atual pastor. Não é fácil, não. Né? E vendo o pastor Pedro, com toda a história, a gente percebe que tudo é a questão do dom, né? A gente vê que a Bíblia ela é bem objetiva quando ela fala a respeito dos dons, que cada um deve ficar naquilo que foi chamado, né? E o pastor Pedro é inevitável que onde ele coloca a mão é como um garimpo. Igual um garimpo. A gente falava, né, em reunião de ministério, né, pastor, que sobre a situação do Belo Horizonte, o pastor Pedro chegou lá e eu falei: gente, aconteceu alguma coisa lá, tá brotando gente, mas a gente percebe que é o carinho, é o amor, é o respeito também das pessoas. Então, assim, não adianta quem não tem um chamado querer exercer aquilo que não foi chamado para ser. Isso é notório, né? No entanto, que o pastor foi para Campos, pastoreou em Campos, foi coordenador por várias vezes, né, na nossa SEADER, participou de várias, né, construções de igreja. Vila Brasília hoje é um templo bonito, preguei muito lá, hoje é benção, né? Tem a nossa igreja sede também, e a gente percebe isso no pastor Pedro, que onde que ele coloca a mão é do ministério dele, é de conquistar, né? E assim, eu falo que com alguns amigos que a gente tem que ter cuidado,
né, que uns são chamados para itinerância, vai pregar. Mas não tenta abrir igreja, não. Vai acabar frustrando a fé de alguém, vai acabar destruindo família, porque não foi chamado para liderar uma igreja. Porque eu falo que liderar uma igreja é a mesma coisa de querer construir uma família. Se a gente não tiver cuidado, a gente destrói. O que é para guardar, a gente destrói. Então, com toda essa história, com todo esse legado, uma coisa que o senhor não é destruidor. O senhor é igual Neemias, né? Estou numa grande obra, não posso parar. E até hoje, já está, né? Até hoje, com a mão no arado e não para. Podendo parar e não para. Isso é gratificante para mim, pela idade que eu tenho. Né? Eu me sinto constrangido. Né? Eu digo que eu vim de casa pensando assim, eu falei assim, eu preciso ser crente. Eu acho que eu não sou crente, não. Porque o pastor Pedro, na idade dele, enfrentando o que ele enfrenta, o homem tá na lida e eu novo tô aí. Parece que nós encontramos uns dois mundos, né? É o que o pastor Sérgio falou da tecnologia. Parece que as coisas vão se mudando durante um tempo. A igreja, que quando eu me converti, eu digo que a igreja não mudou, o que mudou foi eu. Porque quando eu me converti, né, há 14 anos atrás, eu ia para o monte. Culto de jovem era dobrar o joelho, o culto incendiava. Círculo de oração, culto de doutrina, ensino da palavra enchia. Escola dominical, eu estava em todos. Hoje, nós temos que clamar o sangue de Jesus aí. Que eu falei que eu acho que eu estou precisando batizar de novo. Porque não é só por questão de frieza. Os tempos que a gente vai vivendo, se a gente não se aproximar de Jesus, a gente se distancia. Nós estamos vivendo uma época da facilidade. Você, tempos atrás, você para pregar, você ia orar, ia estudar a palavra. Hoje você pega o seu celular, você tem milhões de esboços à sua disposição. Você escolhe o tema que você quiser, escolhe um esboço e ali você ministra. E isso distancia, não é que seja ruim, sim, não, mas distancia de Deus, porque você passa a não precisar, não depender tanto de uma comunhão, de uma intimidade com Deus, porque você tem tudo na mão, tudo pronto. Eu vi foi o pastor Silas, né? O pastor Silas, ele falou, não sei se os senhores viram, que na igreja dele, que ele é o presidente, você pode ter o seu telefone, iPhone, Smart, mas se for pregar é Bíblia. Se for pregar, você tem que levar o exemplar da Bíblia. Assim, eu achei interessante. Ele falou, você traga seu notebook, seu iPad, seu telefone, o que você quiser. Mas a Bíblia você tem que abrir. Porque a gente substitui. Igual, hoje a gente assiste uma pregação no YouTube. Ah, não vou na igreja, cheguei cansado do serviço, vou assistir uma pregação aqui, estou sendo abençoado. Amanhã não vou na igreja, vou assistir uma oração aqui, estou sendo abençoado. Vou entrar na sala de oração da irmã missionária tal, estou sendo abençoado. As lives, né? Então, assim, a tecnologia que ajuda é a mesma tecnologia que mata. Que é a mesma que aproxima e a que distancia. Então, nós estamos vivendo aqui hoje 3 gerações totalmente diferentes. A geração do pastor Pedro, que era amor, igual ele falou que ele ia para Amparo, de bicicleta. Ele, terça-feira, no culto de ensino, na nossa igreja sede, ele ministrou a palavra. E ele falando que andavam 3 horas e meia para ir a uma reunião de oração. Ainda beira-mar ainda, pela areia ainda. Não tinha 1960, por aí, 58. E hoje?
Vai não, vai? Vai não. Não vai? O pregador vem? O pregador vai hoje? Vai não. Não, vai não, né? Então, a geração, claro que a gente tem que se adaptar, é óbvio que hoje nós temos a condução aérea, temos, né, todos os recursos. Mas se a primazia não for o amor, não adianta nem ir, de qualquer condição. Se não for por amor, não vai. Se não for por amor, não vai. Se for pelo dinheiro, se perde no caminho. Então, assim, hoje, com as nossas gerações, né, que cada um viveu uma geração, Pastor Sérgio, a minha geração, hoje, a gente tem que orar. A gente dizia que é a geração que ia contemplar o avivamento. Mas é uma geração que está clamando pelo avivamento. Né? Não é tão simples afirmar uma coisa dessa, por eu ser jovem, eu ser cheio só se eu pregar num grande evento. Eu não consigo ser pregador para 2, 3 pessoas. Então, quando eu vejo a minha geração fazendo isso, eu vejo um retrocesso, né, dos pastores passados. Eu vi até o pastor Marco Feliciano falando em uma entrevista de podcast, ele fez essa mesma separação entre ele, aí colocou para trás Napoleão Falcão, Hidekase Takayama, os pregadores, né, que são os ícones dos púlpitos, e colocou ele. Ele falou assim: eu perto deles não sou nada. Mas ele não quis dizer de pessoa. Ele quis dizer igual o pastor Pedro. Eu peço pastor Pedro misericórdia. Quem eu sou? Como se diz aí, né? Quem eu sou na fila do pão? Pela história que o pastor construiu. Posso ter uma vida bem sucedida, morar num palácio, mas eu não tenho a história que o pastor Pedro tem. É pegarmos a divisão de águas. Davi tem uma história, Salomão teve outra. Então, depois de tudo construído, é simples. É só sentar e governar. Só que a minha geração não está sabendo fazer isso. Eu tenho um exemplo de uma jovem, e ela, de uma congregação nossa, ela me questionou algo. E eu perguntei para ela assim, disse assim: senta aqui do meu lado. Eu disse para ela: você conhece a história dessa igreja? Você conhece a história da congregação que você congrega hoje, que é um templo bonito, bem cuidado? Ela disse: não. Eu falei: eu vou te contar. Daqui o pastor Pedro lembra, no bairro São Sebastião não tinha luz, não tinha asfalto, e na época de chuva tínhamos que tirar os calçados, dobrar a calça, ir descalço, chegar na congregação, lavar os pés para poder calçar, para poder dirigir o culto feito à luz de lampião, e muitas vezes debaixo de pedra, porque se jogavam pedra, e muitas outras coisas que se sucederam até chegar onde está hoje. Eu disse para ela: você chegou hoje, tem um templo bonito, confortável, um som muito bom, mas para chegar aqui, tem pessoas que você está questionando aí, que tem uma história muito grande aqui para que chegasse aonde está. Então, esse é o problema da nossa geração. Eles não sabem da história, né? Como Sim. se sucedeu para chegar até onde está. Né? Quem cavou o poço para poder ter água limpa hoje, né? Puxava a água na corda, hoje a bomba joga água na caixa. Né? Então, essa geração de hoje precisa olhar um pouquinho para trás e ver a história da igreja, a história dos nossos grandes líderes, de como começou o evangelho aqui na nossa cidade de Volta Redonda. Isso a gente, assim, falando da questão assembleia, né? Que a gente tem outras denominações também. Outras denominações, que claro. também têm as suas histórias, têm os seus legados, né? Com certeza. Que em Volta Redonda também temos várias igrejas de vários pastores que são,
né, hoje deixaram um legado, né? E não só em Volta Redonda, como no estado do Rio e no Brasil. Eu acho assim, analisando à luz das escrituras, eu pego esse contexto com a mulher samaritana, quando ela tenta dividir o povo, né? Sendo ela samaritana, ela fala com Jesus que ele é judeu, ele não pode se falar, e querendo água. Nós somos um povo que clama porque tem sede, com quem pode nos dar a água, mas não temos a capacidade de reconhecê-lo. Então, nós estamos clamando por sede para quem pode nos oferecer a água, mas não temos capacidade de reconhecê-lo quem é. É preciso ele movimentar em nós o desejo de clamar verdadeiramente a ele, igual a mulher samaritana. Então, assim, vendo esse contexto todo de um legado, de uma história, né, que igual o senhor falou, se Deus recolher, que não vai ser agora, acredito que de repente o senhor deve ser o segundo Enoque da terra, vai estar andando, de repente, cadê o pastor Pedro? Andou com Deus. Mas assim, é uma história, né? Uma das maiores temáticas hoje, pastor Pedro, eu não vou... eu saí de casa, prometi para mim, falei, não vou falar de política, e não vou. Mas uma das maiores temáticas hoje, pastor Pedro, pastor Sérgio, é que nós vivemos, né, nas igrejas sobre essa questão de convenção. Porque tem igreja que é convencionada, tem igreja que não é, tem igreja que é convencionada só estadual, não é convencionada a geral. Isso implica alguma coisa ao ministério ou é particular de cada igreja se filiar? Nas Assembleias de Deus, implica pertencer a uma convenção estadual, tem que pertencer à convenção geral. Já nos outros ministérios, agora tem muitas igrejas que não levam isso a sério e pode ter até convenção estadual que aceita a igreja e não leva ao conhecimento da geral. Pode acontecer, mas a norma é pertencer a uma convenção estadual, a igreja tem por obrigação ser membro também da convenção geral. Você falou do legado aí do pastor José Bezerra da Costa. A primeira convenção geral que eu assisti foi em 1968. A nossa SEAD aqui levou um ônibus. Agora, se eu te falar a estrutura do ônibus, era um Chevrolet Brasil. Misericórdia, não sei nem o que é. Tem que dar um Google. Tem que dar um Google. 4 dias de viagem daqui para Fortaleza e nós assistimos a primeira convenção geral lá. O presidente da convenção era o pastor Alcibiades de Vasconcelos, pastor presidente da Igreja Mãe em Belém do Pará. Pastor José Wellington era o vice dele, mas ele ficou impossibilitado de estar na convenção com uma enfermidade muito brava. Aí o pastor José Wellington dirigiu a primeira convenção geral em setembro de 1968. E daí para cá ele não parou mais. Nunca mais. Então ele está hoje aí, mas de vez em quando ele está dando a cutucada dele lá. Tá. O filho está no comando, mas de vez em quando ele mete a colher dele lá no meio. Eu digo a mesma coisa pro filho dele, pastor Wellington Filho. Imagina se pastor da convenção geral ter o seu pai, que já foi presidente geral por muitos anos. É uma situação que dá uma sinuca de bico, né? Mas o critério para se criar uma convenção, né? Qualquer ministério, porque hoje nós temos várias, né? Temos vários conselhos, nós temos várias convenções, né? Temos até outros nomes, né, que eles vão criando por aí para poder se aproximar aos pastores.
existe um critério para poder criar? Porque eu acho que é muito fácil, né? Tá todo mundo criando, né? É um pastor que seja um bom líder e ele tem uma ideia de trabalho e convida outras igrejas dentro daquela filosofia de trabalho dele e se cria um conselho ou uma associação ou uma convenção. O fato é que eu penso que a igreja ela tem que ser filiada a uma convenção, né? Isso é muito importante. Por quê? Como vou citar o exemplo da nossa, que é a SEADER. Nós temos igrejas aí filiadas em todas as cidades do estado do Rio de Janeiro. E você cria uma comunhão, você cria um vínculo, você passa, na verdade, a ter amigos, né? E eu costumo dizer isso, você está em viagem, você chega numa determinada cidade em que você não conhece ninguém, mas você sabe que ali tem um pastor ligado à convenção que você está, e você tem um problema naquela cidade, você tem a quem recorrer, você tem um amigo ali. Aconteceu um fato, aqui eu tinha acabado de chegar de um culto, já eram umas 11 horas da noite, quando meu telefone tocou e um pastor disse para mim: rapaz, estou aqui na sua cidade, estou com um carro quebrado, estou indo para São Paulo, que eu tenho uma consulta lá e eu preciso da sua ajuda. E eu saí, fui ao encontro dele e, graças a Deus, pude socorrer ele, ajudá-lo, e ele seguiu viagem. Quer dizer, se não tivesse nenhum conhecido, se ele... Ele ia ficar... Então, no mínimo, a convenção ela cria uma rede de amigos, né? E sem contar que ela dá um respaldo jurídico, né, para a igreja passa a ter uma representatividade. E no mundo de hoje, né, no mundo politizado que nós temos, estou falando até da política secular, em questão de leis, há necessidade de se ter líderes representando as nossas igrejas. E uma das maneiras é essa: você, através de uma convenção, você elege líderes que vão estar nos representando e não permitindo que se criem leis que venham prejudicar a propagação do evangelho. Nós estamos sofrendo com isso aí no país. Mas se nós não tivéssemos lá parlamentares evangélicos, se nós não tivéssemos grandes convenções para pressionar, para mostrar a força que é o evangélico no país. E esse já foi um impasse muito grande, né, entre questão de igreja, não se falar de política, até a questão do futebol mesmo, né, que antigamente, eu vou falar antigamente, mas não é porque eu sou tão velho, mas quando eu aceitei Jesus na igreja, né, a gente não podia nem jogar bola, porque era pecado, né, e hoje não é mais. Então, assim, eu entendo, respeito, mas tudo ensinado de numa formalidade simples para que todos entendam, eu acho que é válido, né? Tanto na convenção quanto nas igrejas, que não deve se misturar. Água e óleo não se mistura, mas tem que aprender a famosa química, né? Que se a gente não tivesse hoje na política grandes homens, igual o senhor falou, que lutasse pelos nossos direitos, né? O que seria da igreja hoje? Então, assim, eu acho que a convenção, hoje conhecendo um pouco, né, através dos senhores que estão me proporcionando isso, né, sou grato a Deus, eu vejo que tanto na convenção quanto fora dela, a necessidade de um líder é muito grande. Porque se desandar, é um vagão, um trem que vai só desencarrilhando, vai só saindo do trilho. Mas acredito que nós estamos no caminho certo, a igreja está acordando para isso, né? Que a política não é aquele mistério de vamos, tudo é o demônio. Não, a gente precisa
costumamos dizer que parece que a Bíblia mudou, né? Mas o senhor, professor de teologia, o senhor sabe muito bem, o pastor Sérgio também, que se não fosse José de Arimateia, Jesus estaria na cruz. Alguém teve que revogar. Quem foi o governador do Egito? Davi foi rei. Então na Bíblia a gente teve pessoas que foram influentes politicamente falando, né? Então a gente precisa, a igreja precisa entender isso. Não generalizando, mas precisamos abrir os olhos para isso. Tanto quanto igreja, quanto família. Porque eu tenho uma menina dentro de casa, 11 anos, eu não quero chegar no shopping, ela entrar e no mesmo ambiente ter um homem da minha idade com ela no banheiro. Eu não quero isso. Então, eu saí de casa até agora, eu estava vendo uma notícia que aconteceu um abuso no banheiro da igreja, né? Foi pessoal da igreja? Não sei. Mas o acesso foi dado. Só foram descobrir depois. E, infelizmente, o cidadão que abusou do menininho tá solto. A gente sabe que a lei de Deus não falha. Mas, infelizmente, a do homem tá deixando a desejar. Nós, como cristãos, nós confiamos na de Deus, clamamos para que os homens que estão na terra cumpram o que a Escritura nos ensina. Você quer ver? Agora há pouco, o pai falou aqui a respeito de uma situação. A 88 precisava usar a ilha para fazer o seu primeiro aniversário. Alguém, um adversário político, tentou vetar, mas através de uma liderança, que no caso ele, Associação Beneficente Evangélica de Volta Redonda, que tem uma representatividade, tinha uma representatividade, ele foi lá e conseguiu liberar. Então, a questão da convenção, das associações, dos conselhos, fortalece. Sim. Né? Cria uma representatividade. Sim. Na sociedade, no meio político, na cidade, em todos os segmentos, para que nós possamos fazer valer os nossos direitos, porque senão nós íamos ficar acuados, como um povo ignorante, como um povo sem conhecimento, e na verdade nós sabemos que não é bem assim, né? Mas, sim, graças a Deus, então, esses conselhos, a convenção, traz uma representatividade muito grande. E eu acredito que até, eventualmente, igual aconteceu no caso da 88, né? As convenções também devem ter enfrentado diversas barreiras, como a 88 enfrentou. E nisso eu acredito também que houve um despertar de ter alguém para intervir, né? Com certeza. Ele tem uma história, vou pedir para contar, por ocasião de quando ele foi ser consagrado no Maracanãzinho, que não queriam deixar. Quando eu fui à minha consagração, a convenção estava reunida em Cordovil e tinha muitos pastores, a igreja mesmo sendo um templo muito grande, mas não. Aí falava, então vamos fazer a consagração no Maracanãzinho. Aí fomos. Mas quando chegou no dia, falou, não pode mais ceder o Maracanãzinho, porque vai ter um jogo lá, internacional, e não pode. Aí nós tínhamos um deputado que batalhava pelos evangélicos também, o nome Dásio Coimbra. Aí, na mesma hora, o presidente da convenção entrou em contato com ele, ele falou, não tem a solução agora, vou falar com o governador agora. Tem um grande tapete aí que recebeu o Papa. É só pegar aquele tapete e pôr lá no Maracanãzinho e está resolvido o problema. Na mesma hora, entrou em contato com o governador mandou liberar o tapete e pôr lá. Então, a evolução, a tecnologia, as coisas mudaram. Você estava falando aí, a igreja hoje vive
se aproximando, e claro e evidente, vendo o que pode e o que não pode, o que deve, o que não deve, o que vai impedir do cristão chegar ao Senhor. A gente tem que saber o pró e o contra, que é para não complicar a vida. Mas também não podemos esquecer e nem ser ingrato com aqueles que liberam alguma coisa. Por exemplo, na minha época, que eu falei aqui de Madureira, as comissão de visita, as irmãs, elas chegavam numa casa, se tivesse televisão, elas entravam de costa. A televisão não precisava estar ligada, não. Só na sala, elas não podiam nem olhar na televisão. E depois liberou a televisão. Hoje é smart. Nós tivemos aí o centenário da Assembleia de Deus, que aconteceu em junho, agora, e as pessoas não sabem, lá era festa, foi tudo, o Edson estava lá, deu bastante gente, não sabe a caminhada que foi caminhada até chegar aquele grande evento com a cobertura total. 18 de junho de 1911, os dois missionários, Daniel Berry e Gunaving, vieram de um país de primeiro mundo em vista do nosso e abriram a Assembleia de Deus. Mas agora nós comemoramos o centenário. A igreja tem 114 anos, vai fazer 115. Mas o centenário, como chegou o centenário? Como foi? No dia 30 de abril de 1924, na rua Senador Alencar, número 17, 26 irmãos se reuniram lá para fundar as Assembleias de Deus no estado do Rio de Janeiro. Aí tinha um pastor, João Mendes, e outro, um diácono por nome João Nascimento. Já tinha dois. Mas faltava um secretário. Quem foi esse secretário que se apresentou? Um homem que eu andei com ele, fiz parte de reuniões com ele, pastor Paulo Leivas Macalão. Estava esperando esse nome. O homem que compôs mais da metade dos hinos da harpa. Jovem ainda, foi o secretário, pastor Paulo Leivas Macalão. 26 irmãos, alguns que vieram de Belém do Pará. Então fundaram. Mas quando foi no dia 23 de junho de 1924, chegou Gunaving para dar apoio àqueles 26 irmãos, inclusive Paulo Macalão, para erguer a igreja, que hoje é inúmera. Então, é um passado que a gente não pode deixar de comentar, porque se existe uma coisa que o Senhor Deus não gosta, é de ingratidão. A gente tem que ser grato, porque eu sou grato por tudo que fez, as oportunidades que a 88 me deu, eu sou muito grato. A Rádio Siderúrgica Nacional me deu oportunidade também, eu sempre sou grato. Sim. Por tudo isso. E o que acontece? Há tempos passados, política não podia entrar na igreja. Não, política não pode. Então, hoje, a mola mestra que movimenta o mundo é dinheiro e política. Sem esses dois quesitos, o mundo para. Desculpa. Para. Então, a gente tem que chegar a essa conclusão. Então, a política e o dinheiro é hoje a mola mestra que movimenta o mundo. E você tocou no José de Arimateia aí, realmente, se ele não fosse um político, um senador, não tinha levado o corpo de Jesus para o sepulcro dele. Então a política tem muito valor hoje. Claro, é evidente que em todos os setores da vida existem as coisas boas e ruins. Existem os homens de bem, existem aqueles que ultrapassam os limites e seguem pelo caminho do mal. Sim, sim. Em toda a área, nas empresas, em tudo. Então, sim, não seria diferente na política também.
Tem que separar o trigo do joio. Estou estudando a saída do povo do Egito e não saiu só judeu. A gente percebe que saiu egípcio também, né? Porque eles presenciaram a vontade de Deus contra o povo deles. E eles temeram, só que saíram. Só que muitos deles saíram por medo e ficaram no caminho, né? Então, hoje eu estava meditando, né, a respeito de política, que a gente vem vivenciando política nesses últimos dias, e não falo política, né, da externa, mas agora falando da convenção, né, da SEAD e CGADB também, que nós temos, não sei se na CGADB também é 4 em 4 anos, que é eleição, né, para eleger um novo presidente. E isso, nós como ministros, isso tudo é cautela, né? E o que nos fere na política da igreja hoje, convenção, da política secular, o que diverge é simplesmente uma única coisa: o sim, sim, o não, não. A gente não pode ter duas palavras. O que a gente prometeu diante de Deus, devemos cumprir, né? Então, hoje, a SEAD trilha, né, um caminho eleitoral. Vamos também ter da CGADB. E o que devemos, né, pensar para as nossas convenções, para as nossas igrejas, ministérios, é o melhor para nós. Eu disse a um pastor que a gente não decide por nós, a gente decide pelo corpo. Porque se eu decidir por mim, eu quero o que é melhor para mim. Mas se eu pensar no corpo, eu penso no que é melhor para todos, né? Então, assim, eu não posso pensar no que é melhor para mim como que eu vou ter de cargo. Eu vou porque o pastor Sérgio me ofereceu um cargo. Vou colar. Isso funciona assim nos dois lados, né? Na secular e na política ministerial também, que a gente vive isso, né? Eu já fiz eventos que, infelizmente, se não fosse a questão política, não acontecia. Impressionante. Mas aprove a Deus que deu tudo certo. Mas, assim, com o decorrer da trajetória dos senhores hoje na SEAD, né? Sei que é muito cedo para falar, mas eu estava até estudando, mas não tem muita coisa assim não exposta, né? Eu comecei só do Paulo Carvalho, antes dele, que foi presidente, né, da SEAD. Fui assessor dele. Então, eu comecei assim a estudar um pouco a respeito dele para frente, né? Que hoje é o pastor Flávio Marini, mas que também está no término, né, do seu mandato no ano que vem. E nós temos 2 chapas aí, né, pleiteando ao cargo. E uma pergunta que já faz tempo que eu queria fazer: o senhor nunca pensou em ser presidente da SEAD, não? Não, nunca. Agora mesmo eu recebi uma proposta para fazer parte da diretoria, sério. Aí eu falei, não, eu prefiro ficar só ajudando. É que pela história toda, né, o tempo, a matrícula, acho que, assim, de todos, assim, Paulo Carvalho, a matrícula dele é Pastor Paulo. É alta, não é baixa, não. Pastor Paulo Carvalho é novo convertido. Então,
O Marinho mesmo é novo convertido. Então, de todos os presidentes que eu estudei, as matrículas deles são tudo altas. A do senhor é a mais baixa. E daquele pastor que teve lá com a gente em Vassouras também. Adilson. O senhorzinho. Daniel. Pastor Daniel. Daniel é mais alto do que a minha, bem mais alto. Ai, misericórdia. E o senhor nunca pensou em ser presidente da SEAD, não? Meu Deus. Ninguém nunca viu isso, não? O senhor... Tem bagagem. Bagagem tem muita bagagem. Não só da SEAD, como também tivesse chegado a CGDB, né? Até porque Nicodemos, o famoso escritor Sérgio vai ser Macalão. presidente da SEAD. Não, Eita. não. Que isso? O pastor Pedro, o garimpeiro, pastor Pedro é garimpeiro. Você falou, eu acredito, hein? Não. Eu acredito. Se ele falou, eu acredito. E eu assino embaixo. Por que não? Eu também, eu batalhei muito por Paulo Carvalho ser eleito. Foi, Sérgio? Foi. Como também fui quase decisivo para o Marinho se eleger. Também. É por isso que eu tô falando, a caneta. Nós tinha uma chapa, era fortíssima. O Sérgio era vice. E nós batalhamos e eu consegui falar para eles, não, vamos apoiar o Marinho. A chapa que nós apoiasse seria eleita. Nós apoiamos o Marinho. Eu assisti a eleição na internet. Eu vi no YouTube. YouTube, tecnologia. Mas, assim, o senhor já falou que presidente da SEAD não. Mas eu acho que seria um excelente presidente, você não acha, não? Com certeza. Eu acho que seria um excelente presidente. De verdade, não é porque eu estou na presença do senhor, não. É pela história, sua trajetória, isso não se nega. Eu acho que se eu hoje sou eleito presidente, eu me levanto e deixo o senhor sentar na cadeira. Eu não sou digno. Eu não sou digno. Não. Assim. É que eu te falar um negócio. Dos fundadores dos 63 anos que a SEAD tem, eu acho que só tem uns 5 vivos. Meu Deus. Timóteo, eu, Eliseu. Acho que os outros tudo já foram embora. O senhor já levou. Das matrículas mais baixas. Eu continuo falando que eu levanto a cadeira do senhor. Indiscutível. E a minha senha está lá para ser chamada. É ruim, tá igual a trombeta. Tá só esperando. Não vai tocar agora não. É muita coisa ainda. E nós precisamos muito do senhor aqui na terra. Meu Deus. Vai assistir umas 3 eleições ainda na Cerrada ainda. Ou mais. Vai ver o pastor Sérgio ser presidente. O pastor Libório está com quantos anos? 97. 97 anos. Tenho foto que tirei na última GO com ele aqui. Ele estava sentado do meu lado lá na última reunião de coordenadoria. Rapaz, eu vi. Eu fui lá E dar a uma matrícula dele é alta? A matrícula dele é 530. A do senhor? A do senhor é qual? A minha é 765. A dele é mais baixa que o senhor. Ele é primeiro. Mas também tá quase lá, né? Tem história também. Está lá dirigindo a igreja ainda. Ele fala que as pernas não tá boas, mas a cabeça tá. Essa é a receita que A última podia. convenção que nós tivemos agora lá, eu fui lá dar um abraço nele, ele tem dificuldade até de levantar. Essa receita aí tinha que ser distribuída para nossa geração aí, porque
A nossa geração está invertida. Ele- Está todo mundo com corpo bom e mente fraca. Ele foi fazer um evangelismo ali no Belo Horizonte, aquelas escadonas, Subir aquelas escadas lá para e os cima. obreiros O Edinho e o Max e o Doriel. Doriel. E começaram a subir. Quando chegaram um pouco para frente da escada, falaram com ele: não, o senhor não. Vamos voltar daqui porque o senhor já está de idade, não Não vai aguenta. aguentar, não. Eles sentaram, ficaram lá e ele foi embora com eles. Os novinhos ficou tudo sentado. O senhor não aguenta, né? Quando eu jubilei, em 2017, o evangelista, agora é pastor, amigo de Sérgio, falava comigo: pastor, eu fosse o senhor, procurava um lugar aí em Minas, ia descansar, ficar lá. Eu falei com ele: olha, eu nem terminei a carreira, nem guardei a fé, ainda estou no combate. O pastor Sérgio é doido para ir para Fortaleza. Com certeza. Eu falei que até as férias dele eu estou embargando. Se quiser ir para Minas, para qualquer lugar, Fortaleza não. Fortaleza você foi e não volta. Aí os irmãos da convenção falam assim, pergunta pro Sérgio: quanto o pastor ganha de salário lá, porque ele jubilou? Nem o presidente ganha. Tem isso também, né? Eu digo, ele paga Ele para ser pastor jubilado. Ele paga para ser pastor E jubilado. paga alto. Ó. E dirigente, né? Então né? Já falamos, né, da trajetória ministerial, mas para a gente poder, né, finalizar, queria saber do senhor qual o seu sonho hoje. O meu sonho hoje, aqui, é ver ele presidente da SEAD. Esse é um sonho fora de cogitação. Meu sonho era passar ele para vice-presidente. Era meu vice-presidente e passar a presidência da igreja para ele. Aconteceu. Meu sonho era que ele fosse coordenador. Aí surgiu uma vaga lá, eu não queria mais, surgiu uma vaga lá. Falou: pastor Pedro. Eu falei: não, põe o pastor Sérgio, porque ele tem mais energias para queimar. Primeiro secretário, aí pus secretário lá. Aí pôs ele de secretário, falei: então meu sonho vai se cumprir. Na próxima ele é coordenador. Aí na próxima ele foi coordenador. Mas diante disso tudo, sonhos fechados, não tem mais Realizados. realizados? E vem mais uma netinha aí, né? Tá crescendo a família, eu vi. Só que falaram que vai vir flamenguista, não entendi não. Pastor Sérgio gostou, falei, Não gostou, né? E o senhor, pastor Sérgio, hoje, qual seria o seu maior sonho hoje? Eu vou te ser sincero. Eu me sinto realizado como pessoa e como pastor, porque quando eu comecei a trajetória ministerial, eu via, né, meu pai lá na frente, na convenção, falando, e via aqueles grandes pastores, como ele disse que muitos deles já dormem, pai do Silas, o Gilberto Malafaia, pastor Luiz Vieira, que já dorme no Senhor, pastor Gessé Adriano, e tantos outros pastores. E eu achava aquilo
impossível de um dia eu chegar lá perto, chegar ao menos perto. E Deus me proporcionou isso através do meu pai. Ele abriu caminhos, e eu falei isso com um pastor. Eu tive o privilégio de dividir o altar com ele. Eu via ele ministrando em reuniões convencionais, sendo diretor, pastor de igrejas gigantescas de Campos Grandes, como quando foi em Itaperuna, o pastor Quemuel. Eu disse para ele estava ministrando em Miguel Pereira, e nós fomos ser homenageados, eu, meu pai, lá em Miguel Pereira, e do lado dele, eu sentei do lado dele e eu disse para ele que naquele dia eu realizava um sonho. Estava se concretizando um sonho, sentar do lado desses homens. Sim. E como eu disse na coordenadoria, sentar ao lado do pastor Libório, 97 anos, um homem que está na história das Assembleias de Deus, no Brasil e fora. É conhecido. Quando se fala em Assembleia de Deus, não falar no nome desses homens é chover no molhado. E quando hoje eu chego na SEAD e eu vejo a disputa pelo nome do meu pai. Nós estamos aí num processo eleitoral, as duas chapas, porque sabe o que o nome dele representa. Você disse para mim um dia que quando você chegou numa reunião de convenção, você disse assim: eu não sabia, eu imaginava, mas não sabia do tamanho, A proporção. a proporção do respeito que se tem Comia até de graça. pelo pastor Pedro de Alcântara, né? E você falou. Então, hoje, assim, a gente se sente orgulhoso, né? E a SEADER não tinha esse costume, e ela, na gestão do pastor Marinho, ele passou a ministrar Santa Ceia. A primeira Santa Ceia da SEADER foi ministrada pelo meu pai. Isso é uma honra. Para muita gente isso pode parecer nada, mas é uma grande honra, porque diante de tantos pastores, tantos campos gigantescos que se tem, pastores com nomes internacionais, e ele ser chamado para poder ministrar a primeira ceia da SEADER, para nós é uma honra muito grande. Então a gente se sente realizado ministerialmente, porque a gente vê o seguinte, que para muitos, às vezes olham e não vê a Assembleia de Deus Visão de Águia como uma grande expressão, mas Deus mostra para a gente através desses atos. Ele está dizendo: pouco que vocês fazem, eu reconheço e eu estou honrando. Sim. Né? E eu me senti, para mim ali foi uma honra, um grande troféu ministerial que eu recebi naquele dia que ele teve esse privilégio. E hoje eu vejo as pessoas disputando, né? Quem que o decano vai apoiar? Quem que o decano vai apoiar? E alguém diz: não solta a foto do decano com um candidato, não, porque senão pega mal para mim, deixa quieto. Já que ele quer apoiar, deixa ele apoiar quietinho, né? Porque é um nome que as pessoas olham e dizem: ué, ele está com esse candidato, o candidato é bom. Só de ver a foto, de ver o nome. E isso, para mim, o evangelista Maxwell, é uma realização de um sonho, que a gente lutou, começou do zero. Ministério nós começamos do zero. É claro que nós não vamos contar a verdadeira história, por tudo, não tem necessidade disso. Sim. Não há a mínima necessidade disso, mas nós lutamos e chegamos aonde chegamos. E a gente entende assim, que é Deus dizendo: eu reconheço o trabalho que vocês estão fazendo. Né? Quando você diz assim, eu recebi convites, disseram para mim: você vai vir como um dos vices. Até não queriam que eu viesse na mesa. Não vem nessa, não. Deixa para você vir na outra e depois você se lança presidente. Eu não quero, não. Eu já me sinto ministerialmente realizado,
e, como eu disse, de ver a honra que meu pai tem, porque tudo que eu sou eu devo a ele, né? O apoio que ele me dá, o incentivo que ele dá, e não só a mim, mas ao ministério. Então, eu me sinto realizado. E eu acho que essa vai ser a minha última. Assim, né? Eu venho como 5º vice-presidente na chapa do pastor Edson de Assis, e, se Deus permitir, né, vou cumprir, e eu não vou fazer igual ele, não. Eu vou combater o bom combate. Falei, combati o bom combate, guardei a fé e vou parar. Né? Mas assim, eu já me sinto muito realizado. Mas cada tempo aparece uma coisa mais importante. Eu, por exemplo, o Edson Albertassi tem a foto do aniversário de 5 anos dele, reunido todo mundo lá. E toda vez ele E eu fui que fiz o uso da palavra para o aniversário do Edson. Então, isso aí também é uma honra muito grande. E gratidão não prescreve. O Edson hoje, sei o que ele é, então... E gratidão gera gratidão. É. E não prescreve, né? Então, assim, eu, né, sou o menor da mesa, mas sou grato ao pastor. Eu tô mudando o nome, porque esse negócio de convenção só fala Paulo Alcântara. Aí o pastor Sérgio, tem hora que eu me perco. Se é pastor Sérgio ou pastor Paulo Alcântara. Porque na convenção só é Paulo Alcântara. Paulo Alcântara, tem hora que eu me perco. Cadê? Não sei quem que é. Mas pastor Sérgio, né, para mim é uma honra fazer parte do ministério, né, ser liderado pelo Senhor, pelo pastor Pedro, e aprender, né, todos os dias, né, se hoje a gente está aqui nesse estúdio fazendo essa gravação, é um sonho que a gente já vem sonhando, não é de hoje. Então não é um sonho só do Maxwell, é um sonho nosso. Então toda honra e glória seja dada a Deus. Eu quero agradecer de verdade pela vida dos senhores, e que, graças a Deus, estou me recuperando. Sexta-feira nós voltamos aos cultos, né? Em nome de Jesus. Carro ainda não estou dirigindo, porque é o joelho esquerdo, né? Tem que ficar debreando, mas eu vou tentar arriscar. Meu medo é se der ruim. Porque a gente acaba sentindo falta de congregar. Porque assistir pregação em casa, orar com a família, não é... É bom, mas não é a mesma coisa de estar em comunhão com os irmãos na igreja, né? O presbítero Douglas até levou ceia para mim, não é a mesma coisa de estar ceando com a igreja. Então, eu até conversei em casa com a esposa e falei que nós vamos, né, de um jeito ou de outro nós vamos voltar. Já não aguento mais ficar dentro de casa, estou interno. Então, quero agradecer, né? O senhor vai a Rio Claro hoje? Vou a Rio Claro. Que Deus abençoe a viagem, né, o trajeto. Não sei se o pastor Pedro vai, se o pastor Pedro fica, mas se for, que Deus abençoe a viagem dos senhores. E aqui eu estendo a minha gratidão, né? Se eu quiser dar as palavras finais aí, pra gente poder... Eu também quero agradecer a você pela oportunidade de nós estarmos aqui nesse papo, aqui nesse podcast, e é muito bom. E o primeiro está do lado do meu pai, quero te agradecer por você. Ele disse: eu não abro mão, o primeiro que eu vou fazer vai ser com o pastor Pedro de Alcântara. Tem uma história e eu te agradeço, né? Você poderia ter convidado N pessoas. A gente até tinha pensamento de outras pessoas, mas Sim. Você convidou ele, eu fico muito feliz, eu sou grato também ao 88, ao Sim. Edson Albertassi, que Deus abençoe grandemente a vida dele, os projetos, os sonhos, né? Dizer que ele pode contar
uma gente ali. Sim. E você falou de sonho, eu acho que eu ainda tenho um. Ver o Maxwell, vereador, né? Nosso vereador. Né? Nós estamos orando e trabalhando, né? Mas antes disso, nós vamos ver o Edson novamente, num lugar que ele não deveria ter saído nunca. Se Deus quiser. E nós vamos trabalhar para isso. E depois vem aí o Maxwell. Agradecer meu pai que atendeu o convite. Né? Foi uma honra estar do lado do senhor. O senhor sabe disso, que é sempre que eu me sinto extremamente honrado em ter a sua presença. Meu muito obrigado. Obrigado ao Maxwell, obrigado a Deus por tudo. Eu que agradeço. Maxwell também, evangelista Maxwell, quero te agradecer também por essa oportunidade. É uma honra muito grande estar aqui presente. E também quero pedir ao Eterno que lhes proporcione também todos os desejos do seu coração. Você merece, pelo fato de você ser essa pessoa tão especial que você é. Também agradeço meu filho, o pastor Paulo Sérgio, que me fez o convite, junto com você, por tudo isso. E quero agradecer também Edson Bertassi, que sempre batalhamos juntos, viajamos juntos nas campanhas, e que Deus sempre presente na vida dele, ele continua sendo essa pessoa maravilhosa que ele é, abençoando essa empresa, abençoando todos os funcionários, e que com certeza tem sido uma bênção na vida do povo dessa cidade e da essência, essa empresa que tanto bem tem feito a obra de Deus. Então eu tenho que agradecer muito a eles também e a você por ter nos dado essa oportunidade de estar aqui. A gratidão é toda nossa. E lembrando que quinta-feira que vem estamos aqui novamente. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.